bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Olá, vamos iniciar nossa aula de física de hoje falando de circuito simples. Circuito simples em corrente contínua. Bom, o que é um circuito simples? Primeiro vamos pensar o seguinte. Você tem aqui um gerador, um fornecedor de energia elétrica. Ele vai causar aqui uma diferença de potencial, chamada de DDP, e você tem um polo positivo e um polo negativo. Em se tratando de pilha seca, isso aqui é 1,5 volts geralmente. Observe que os elétrons eles vão percorrer o seguinte caminho. Os elétrons eles vão sair daqui, serão atraídos pelo polo positivo, os elétrons percorrem esse caminho. Mas o sentido da corrente convencional é o sentido do positivo para o negativo. Para efeito de cálculo e de análise, não vai fazer diferença. Mas vamos seguir o sentido convencional da corrente. Vamos supor que a corrente faça esse percurso aqui, que é o percurso convencional. Observe que existe um único caminho para a corrente percorrer. Não existe um outro caminho. Por isso que o circuito é chamado de simples. Caso nós tivéssemos aqui uma ligação, aqui por exemplo, com mais uma chave aqui, ou um consumidor aqui, então esse circuito deixaria de ser simples, porque a corrente teria dois caminhos a percorrer. Bom, esse dispositivo aqui é chamado de chave. Nessa primeira figura, observe que a corrente, a carga, ela vai percorrer, chegando aqui num consumidor, que pode ser uma lâmpada, por exemplo. Eu suponho que isso aqui seja uma lâmpada. Nesse caso, a lâmpada vai estar acesa, porque a chave está ligada. E representamos a chave ligada pelo número 1. Nessa segunda figura, essa chave está aberta, impossibilitando a passagem da corrente. A chave aberta é representada por 0. Isso que eu estou chamando de chave é o que a gente chama de interruptor. Por exemplo, na nossa casa tem um interruptor que acende e apaga a lâmpada. Quando a lâmpada está apagada é porque esse interruptor está aberto, a chave dele está aberta. E quando você aciona o interruptor fechando a chave interna dele, a lâmpada acende. É basicamente isso aqui é um circuito simples. Tem um único caminho para a corrente elétrica percorrer. Note que se por acaso nós tivéssemos uma outra ligação aqui, ó, no caso não vou nem colocar nessa primeira figura, vou colocar nessa segunda, essa chave aberta ou fechada não ia influenciar no funcionamento da lâmpada. De um jeito ou de outro a lâmpada iria funcionar. Então o que faz essa chave, esse interruptor funcionar é o fato de ter somente esse caminho para a carga percorrer. Bom, falaremos agora da associação dessas pilhas no circuito. Então, vamos pensar no primeiro tipo de associação, que você tem uma pilha seca, que geralmente é o polo positivo, tem um biquinho aqui. Então, temos aqui o polo positivo e o polo negativo. Observe que o caminho da corrente, o sentido convencional, é sempre do positivo para o negativo. Então a corrente vai fazer esse caminho aqui, ó, do positivo para o negativo, que é o caminho convencional, tá? Que não é o real, mas convenciona-se assim. Bom, e o que vai acontecer nesse caminho? Observe que aqui nós vamos ter uma DDP, que é uma diferença de potencial, de 1,5 volts. Aí essa corrente vai passar aqui e vai pegar uma outra diferença de potencial de 1,5 volts. Então essa diferença de potencial desse polo até esse polo aqui, que é o polo de saída, vai ser uma diferença de potencial de 3 volts. Então nesse caso aqui a tensão ela é somada. Então nesse caso eu tenho 1,5 volts mais 1,5 volts que dá 3 volts. No segundo caso, nós temos uma associação em paralelo. Então, a primeira associação que nós fizemos aqui, que nós comentamos, é a associação em série. Agora a gente vai falar da associação em paralelo.
Em paralelo, observe que os polos positivos estão na mesma direção e os negativos também. Então, eu ligo, na verdade, o positivo com o positivo e o negativo com o negativo. Bom, ao fazer isso, aqui eu tenho uma diferença de potencial de 1,5 volts, mas a corrente que vai sair daqui do positivo, ela não vai entrar aqui no positivo, porque o positivo repele, ela vai passar direto no sentido negativo. Então, como a corrente vai sair daqui, vai passar direto, saindo daqui, passando direto, essa diferença de potencial ela não vai ser somada. Continuaremos com uma tensão de 1,5 volts. Então, a grande diferença da associação em série para o paralelo é essa, que na associação em série a tensão é somada. A tensão de cada pilha é somada. E na associação em paralelo, a tensão se mantém a mesma. Ora, então qual é a vantagem de se colocar duas pilhas em paralelo? A vantagem é que você vai ter um fornecimento de energia maior. Você vai ter mais intensidade de corrente para fornecer. Um exemplo clássico disso, algumas motos elétricas agora, por exemplo, da Bolt, que estão sendo fabricadas no Brasil, algumas delas têm a possibilidade de trabalhar com duas baterias. Qual é a vantagem de trabalhar com duas baterias? Maior autonomia. Essas baterias provavelmente serão ligadas em paralelo, porque vai manter a tensão vai manter-se a mesma, e você pode usar uma bateria ou duas. No entanto, você vai ter um maior fornecimento de corrente, isto é, você vai ter uma amperagem, dizendo a grosso modo, maior. Então, a vida útil da carga, a autonomia da moto, ela vai aumentar. Provavelmente vai dobrar a autonomia. Tá? Então, vamos anotar aqui as características de cada tipo de associação. Então, conforme foi falado, na associação em série, a tensão é somada, você soma a tensão de cada pilha, no caso, e o fornecimento de corrente elétrica, que é medido em ampere, ele é mantido. Você não tem alteração no fornecimento de corrente elétrica. Agora, quando a associação é feita em paralelo, a tensão, que é a voltagem, ela é mantida e o fornecimento de corrente elétrica é somada. Você tem um maior fornecimento de corrente elétrica. É como se o seu armazenamento de energia fosse dobrado nesse caso aqui, com duas pilhas. Isso justifica, por exemplo, a moto que usa duas baterias ter uma autonomia cuja quilometragem é o dobro da autonomia da moto que utiliza apenas uma bateria. Bom, em um circuito simples, a intensidade de corrente é a mesma em qualquer ponto desse circuito. Bom, então aqui nós temos um exemplo. Aqui esse símbolo aqui é o símbolo de gerador, né, de pilha, o sentido da corrente convencional do positivo para o negativo. Esse traço maior indica o lado positivo, o traço menor o lado negativo. Bom, o que está dizendo aqui? Que em qualquer ponto desse circuito, a intensidade de corrente é de 2 amperes. Para compreender como isso funciona, vamos fazer uma analogia com um circuito hidráulico. Você tem aqui uma bomba hidráulica que joga água. A quantidade de água que está saindo tem que ser a mesma quantidade de água que está entrando na bomba. Porque se entrar uma quantidade maior e sair uma quantidade menor, essa bomba aqui vai saturar e vai cair água por dentro dela, vai estourar todo o sistema dela aqui. Então a quantidade de água que entra tem que ser a mesma quantidade que sai. E a quantidade será diferente em que casos? Só se tiver um furo nesse cano. Se tiver um furo no cano, vai se perder água. Então a quantidade vai reduzir até zerar. Mas não tendo nenhum escapamento de água, em qualquer ponto desse sistema hidráulico a vazão vai ser a mesma. Se aqui, por exemplo, nesse ponto A estiver passando 10 litros por segundo, nesse ponto B também vai passar 10 litros por segundo. O mesmo acontece com um circuito elétrico.
E por que a gente faz essa analogia? Porque a água a gente vê e o elétron a gente não vê. Então é importante sempre fazer analogia com o que a gente vê, que fica mais fácil da gente compreender. Há quem pense que a lâmpada ela consome corrente elétrica. Ela não consome corrente elétrica. A mesma intensidade de corrente que entra nela é que sai. O que ela consome é energia. Uma energia elétrica que é consumida em forma de calor, porque você está aquecendo a lâmpada, está transformando a energia elétrica em energia luminosa e ainda está perdendo o calor para o meio. Aqui é um meio mais frio, geralmente. Raramente você vai ter um meio mais quente aqui, só se esse circuito estiver dentro de um forno, por exemplo, e aí ela não vai perder calor, mas vai perder energia luminosa. Mas quando se perde energia elétrica, não está se falando em perder corrente elétrica. A intensidade de corrente é a mesma quantidade de elétrons que está passando, só que mais enfraquecido. Aí quando chega aqui na pilha, pela diferença de potencial, ele impulsiona essa corrente, esses elétrons todos novamente ganhando mais força, e esse ciclo se repete continuamente enquanto houver diferença de potencial aqui entre esses polos. Quando essa diferença de potencial se tornar muito pequena, a lâmpada vai se apagar. Aí é a hora de trocar a nossa pilha. Vamos agora a um exercício para poder fixar o que a gente viu. Um estudante possui um rádio que funciona com uma voltagem constante de 6 volts. Quantas pilhas secas deve o estudante associar em série? Então é importante, vai ser em série para poder aumentar a tensão para fazer funcionar o seu rádio. Quando se fala em pilha seca, está se falando da pilha de 1,5 volts. Então se vai associar pilhas secas em série para chegar a 6, eu vou fazer 1,5 mais 1,5 mais 1,5 até chegar em 6. Ou você pega 6 e divide por 1,5. Você vai ver que isso vai dar 4. Então vai precisar de 4 pilhas associadas em série para fazer a voltagem chegar na voltagem de 6. Bom, então respondendo o item B, o desenho fica mais ou menos assim. Observe que cada uma dessa pilha tem 1,5 volts e associado em série vai dar uma tensão total de 6 volts, conforme pedido no enunciado. Vamos agora a um outro exemplo. Suponha que o estudante do exercício anterior tenha associado suas pilhas secas de maneira mostrada na figura deste exercício, isto é, de acordo com essa figura aqui. Com esta montagem, ele conseguiria obter a voltagem desejada? Bom, é só lembrar que quando a gente inverte uma pilha, o aparelho não funciona. Então, de cara, a resposta é não. Qual a diferença de potencial entre os polos A e B neste caso aqui? Bom, então, notem que desse ponto até esse ponto aqui, as diferenças de potencial serão somadas. Mas quando você tem 3 pilhas aqui, no mesmo sentido, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, somando essas 3 pilhas, nós temos 4,5 volts de DDP, que é a diferença de potencial. Mas quando chega nessa última pilha, ela está invertida. Então tem que subtrair 1,5 volts. Ela vai fazer força inversa. É como se os elétrons estivessem passando nesse sentido, aí chega aqui, ele empurra o elétron de volta. Aí é exatamente o que está acontecendo. Quando chega aqui, dá de cara com positivo, ele volta. Então, vai ser 4,5 volts menos 1,5 volts, que vai dar um total de 3 volts. Então, a diferença de potencial, chamada de V, entre os polos A e B, vai ser uma diferença de 3 volts. Logo, o aparelho não irá funcionar.
Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.